da gente renderizar o nosso projeto que a gente modelou, tá? De forma muito prática e rápida. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o wipe do V-Ray, tá? É uma prática que a gente tem que começar a adotar, principalmente se você recebe um projeto já modelado para renderizar, você tem que começar a fazer isso. E eu vou te mostrar o porquê. Quando a gente baixa o material do Warehouse e ele já vem configurado, e ele foi configurado em uma versão antiga do V-Ray, tá? A 2.0, por exemplo, nós não temos o BRDF como um material padrão aqui dele, tá? Ele vem dividido em camadas. Camada difusa, camada de reflexo, talvez uma camada de refraction ou de emissão. Então isso causa um problema no V-Ray que ele acaba escurecendo o canal difuso do material. Eu vou fazer um render aqui para mostrar isso para vocês. Percebam que além dele já ter vindo aqui configurado com reflexo de forma equivocada, tá? Porque esse tipo de material aqui, que no caso é um tecido, não tem reflexo, tá? Vocês podem perceber que a cor base dele está diferente da cor original, tá? Tá muito mais escura. Como é que faz para a gente resolver isso? A gente vem no material, tá? No V-Ray Next, eles criaram essa opçãozinha aqui que eu acho magnífica, tá? Inclusive para vocês que estão começando agora a trabalhar com V-Ray, que aqui mostra as opções básicas de configuração de material, e se você clicar, ele mostra as configurações avançadas, tá? Então, na versão básica, e se você está utilizando outra versão, vai vir sempre a versão avançada, você ativa ela aqui, ó, e dentro do canal difuso vai ter essa opção aqui, ó, de opções avançadas, e esse Linear Workflow vai estar ativado, tá? A gente desligando ele aqui, ó, você pode perceber que ele vai ter um tom mais claro, inclusive mais claro que esse aqui, não sei porquê, tá? Só que o resultado da nossa renderização vai ser exatamente a cor que está aqui no nosso modelo. Vocês podem perceber que clareou bastante, ficou bem condizente ao modelo, tá? Só que imagina, por exemplo, a folha aqui da flor também está com esse problema, tá? Ela está bem clarinha aqui e lá no render ela apareceu bem mais escura, tá? E inúmeros outros materiais podem estar com esse problema. Então o jeito de resolver isso é dando wipe no modelo, tá? Então ele vai pegar todos os materiais que estão Então o jeito de resolver isso é dando wipe no modelo, tá? Ele vai pegar todos os materiais que estão com esse problema e vai transformá-los em materiais padrões BRDF, tá? Para fazer isso a gente vem aqui em Extensions, tá? V-Ray, aqui em Tools e Wipe V-Ray, tá? Ele vai zerar as configurações do meu projeto. Só que é importante lembrar o seguinte, você só pode fazer isso antes de começar a renderizar, tá? Porque aqui ele vai zerar tudo, qualquer configuração de iluminação que eu tiver feito, HDRI que eu tiver colocado, qualquer coisa que eu tiver feito no V-Ray, ele vai restaurar para os padrões. Então se você estiver no meio do projeto e se deparar com um material que está com esse problema, você tem que resolver naquele primeiro modo que eu ensinei, tá? Que é desativando o Linear Workflow. Se você der wipe, você vai perder tudo que você já fez. Agora a gente vai começar a fazer as configurações iniciais para começar a fazer os nossos primeiros testes, tá? Vamos acessar aqui o painel do Asset Editor. E aqui na engrenagem, a gente vai ativar a CPU, tá? Nós vamos fazer o render em CPU, que eu acredito ser mais democrático, nem todo mundo tem uma placa de vídeo para poder fazer o render em GPU, mas vamos abordar esse assunto aqui também. Vamos desligar o render progressivo, tá? Vai ficar CPU desligado e desligado. E aqui na opção de Global Illumination, a gente vai deixar Irradiance Map no primeiro e Light Cache no segundo, tá? Essas aqui são as definições padrões do V-Ray. Desde as versões antigas, é assim que o V-Ray calcula. E a gente já pode fazer um primeiro render para ver se o nosso projeto está com algum problema ou se a renderização vai ocorrer de uma forma natural, tá? Isso aqui já é o suficiente, tá? Eu só queria ver se não tinha nenhum problema, se a imagem estava saindo completamente preta ou teria dado outro erro, tá? Estando dessa forma, tá ok para a gente começar. Então, pessoal, a gente teve um pequeno probleminha aqui que foi o seguinte. Apesar de eu ter dado wipe aqui no modelo, todos os materiais meus da categoria opacos, eles foram restaurados, tá? Mas não sei por que motivo isso não afetou os materiais translúcidos. A gente pode perceber que o vidro, os vasos e a porta do armário aqui, por exemplo, continuaram configurados como vidro e a gente conseguiu uma entrada de luz aqui no ambiente e conseguiu ver nessa primeira renderização que saiu de forma correta. Na verdade, isso não era para ter acontecido, tá? Como a gente deu wipe no projeto, o vidro era para ter zerado as configurações e ele ter perdido a característica dele de translúcido. Então o que deveria ter acontecido, na verdade, seria isso aqui, ó. Ele não conseguiu mais deixar a luz atravessar e como não tem luz, ficou tudo escuro a nossa imagem. Foi feito de uma forma tão automática que eu nem percebi, né? Passou despercebido. E como é que eu notei isso? Eu precisei fechar, desligar o meu computador. Então quando eu fechei o arquivo, salvei no caso, e fechei o arquivo, e quando eu reabri ele, ele já reabriu com os materiais de vidro zerados. Então eu fiz o render e notei que o render estava todo escuro. Aí que eu fui perceber que o vidro não tinha
conseguido perder as suas configurações iniciais. Então o que eu aconselho para vocês fazerem aí? Então depois que deu wipe, você salva o projeto, tá? Fecha o arquivo e abre o arquivo novamente. Eu não sei como é que o computador de vocês, eu não sei como é que o arquivo de vocês vai responder a essa questão, mas se você der o render e ele não zerar o vidro, tá? Você conseguir ter a imagem iluminada, isso é um problema, tá? Então você tem que salvar, fechar o arquivo e abrir o arquivo novamente. Então dessa forma, o primeiro material que eu vou abordar, tá, vai ser a questão de materiais translúcidos, que é uma coisa muito simples da gente fazer no V-Ray, tá? Vidro é uma coisa, pelo menos o vidro básico, ele é muito tranquilo da gente configurar. E como é que a gente vai fazer isso? A partir do conta-gotas, tá? Ou então com um atalho do teclado B e segura o Alt, que ele já vai permitir que o conta-gotas seja utilizado. A gente clica no nosso material que a gente vai trabalhar e quando a gente abrir o Asset Editor, ele já vai estar selecionado para a gente. Como é que a gente trabalha com materiais translúcidos? Que é a característica de reflexo, tá? O reflection e o refraction, tá? O que a gente vai fazer? No reflexo, a gente vai pegar essa barra aqui de reflection color, tá vendo? E a gente vai puxar ela até o final, certo? Permitindo que o material tenha reflexo. E na questão de refração aqui no refraction, a gente vai abrir aqui a aba e vai puxar a barra de refraction color até o final, tá? Com esses dois controles aqui modificados, a gente já consegue ter um material de vidro. Agora sim, quando a gente for fazer a renderização, ele vai permitir, né, que a luz passe e ilumine nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai definir qual que é a iluminação principal aqui da nossa cena, tá? Então a gente pode abordar 3 tipos básicos de iluminação para cenas internas, tá? Que seriam elas: iluminação diurna, com o sol invadindo a cena, que é o caso que vocês estão vendo aí, que vem por padrão no V-Ray. A iluminação diurna sem o sol, tá? Não tem sol, é o que eu considero de uma iluminação nublada, vai ter só a luz ambiente invadindo, não tem sol. E a iluminação noturna, tá? Eu escolhi para este exemplo a iluminação sem sol, tá? A do tipo nublado. Por quê? Porque como eu tenho outros elementos que emitem luz também, no caso a iluminação do armário e desses pendentes aqui, eu prefiro não utilizar sol quando eu tenho luzes artificiais na cena, porque acaba gerando um conflito de intensidade de luz. Eu vou explicar melhor com aquela cena que a gente não deve fazer, no caso essa. A gente vê que tem o sol entrando aqui na cena, tá? Então a gente tem uma iluminação diurna com sol e esses pendentes aqui estão emitindo uma luz muito forte. Então fica um pouco esquisito ter um pendente com iluminação tão intensa dentro de um quarto que está sendo iluminado pela luz do dia, né? Pela luz do sol. Não tem coerência e fica esquisito e traz um aspecto de não realidade para a sua imagem. Uma conclusão que a gente pode ter é que a gente tem que definir a iluminação primária, que no nosso caso vai ser a janela, e os outros elementos que emitem luz, no caso que tem iluminação, eles são meramente decorativos, tá? Eles não estão aqui para iluminar a nossa cena. Então a gente não pode exceder na luminosidade deles para eles não entrarem em conflito com a nossa luz principal, tá? Isso aí é uma dica muito importante que eu acho que já vai começar a mudar o trabalho de muita gente.